Nós somos o Serviço Jesuítas a Migrante e Refugiados no Brasil. Atuamos em diferentes estados com a questão da migração, do refúgio, entre outros projetos de meios de vida, né, auxílio ao migrante nessa inserção do trabalho, cursos de português, entre outras situações. E atualmente nós estamos desenvolvendo o projeto NPA Expand Brasil, resposta à Covid-19 na região amazônica. Atuamos nos municípios do Amazonas e de Boa Vista, entre outros municípios de Roraima. E nós estamos aqui nesse videocast hoje para conversarmos um pouco sobre a Covid-19, o que ainda precisamos saber. Nosso projeto desenvolve atividades, sessões orientativas, distribuição de kits de higiene, atividades de grupo com profissionais que atuam e continuam atuando na linha de frente da Covid. Meu nome é Michele, sou analista de projetos do Serviço Jesuítas e estamos atuando desde setembro nesse projeto. Estamos ainda na pandemia e falando um pouco sobre isso. E hoje a gente vai conversar com a Samanta, que vai se apresentar, e com a doutora, que também vai se apresentar daqui a pouco para nós. Olá, estou no Serviço Jesuíta e atuo como analista social. Sou psicóloga, mas o papel que eu desenvolvo atualmente é como analista social. E vamos ter essa conversa hoje, esse bate-papo, um pouco sobre Covid. Talvez você já esteja saturado, não queira mais ouvir, mas a gente ainda precisa conversar, a gente ainda precisa tirar algumas dúvidas, afinal a pandemia ainda não acabou. Olá, eu sou Ângela Desirê Careca, sou enfermeira, gerente da Fundação de Vigilância em Saúde, do setor de imunização. Eu já trabalho com vacina há alguns anos, no estado do Amazonas, em todas as áreas do estado, tanto na área urbana como rural e indígena também. Estou aqui para esclarecer a dúvida de todos. Primeiramente, a gente quer agradecer a disponibilidade da FVS, né? Atuando como parceiro nosso. Espero que passe a primeira de muitas atividades que a gente possa estar atuando em conjunto com os serviços jesuítas. Obrigada pela sua disponibilidade, da equipe de comunicação, a assessoria. E a gente gostaria de conversar um pouco sobre a Covid-19. Então, o que ainda precisamos saber sobre a Covid? A Covid-19, nós estamos ainda na pandemia, porém sob controle. Nós sempre orientamos que a população mantenha as ações de prevenção, né? Então, por exemplo, em ambiente fechado, a utilização de máscaras, manter o uso da higiene das mãos, lavagem das mãos com água e sabão e álcool gel. Se observar algum indivíduo com sintoma respiratório, é importante orientar, né, que se encaminhe para uma unidade de saúde para atendimento, e a utilização de máscaras. Também é importante, principalmente, a utilização da principal prevenção das formas graves e óbito, que é tomar a vacina contra a Covid-19, completando o esquema de vacinação e recebendo as doses de reforço que estão indicadas no calendário. Talvez vocês não saibam, mas nos bastidores a gente já estava conversando aqui baixinho para mais um encontro, né? E diante de toda essa situação que a gente já vivenciou, se fizermos o comparativo, logo no início não sabíamos de praticamente nada, e em relação a hoje, a 2023, o que a gente pode falar de sintomas da Covid? O que a gente imaginava que poderia ser considerado sintoma da Covid e hoje foi descartado ou continuam os mesmos sintomas, alguns outros sintomas que não foram comentados durante o início da pandemia e hoje já podem ser considerados sintomas. Por ser uma síndrome respiratória, a gente acaba tendo aquela dificuldade, é gripe, é Covid. Antes, logo no início, a gente espirrava e já pedia, não, é gripe, não, é alergia, não é Covid. Então, a gente vivia se justificando. E hoje, o que a gente pode falar sobre esses sintomas da Covid? Hoje, os sintomas da Covid, por ser uma doença respiratória, continua com cefaleia intensa, dor de cabeça, mal-estar, febre, coriza, dor de garganta, que começa nisso, a minha garganta está arranhando um pouquinho, aí depois ela vem com uma dor mais latente,
a pessoa fica torporosa, fica mole, não quer se alimentar. Nós temos os sintomas também que no decorrer da pandemia, né? Que antes, como você falou anteriormente, nós não conhecíamos a doença. Então, à medida que os atendimentos iam sendo realizados e os casos iam sendo confirmados, nós fomos fazendo algumas adequações, inserindo alguns sintomas. Porque a população, dependendo do organismo, dependendo do genótipo da doença, ela poderia apresentar aqueles sintomas diferenciados de uma pessoa para outra, até mesmo dentro de casa. Né? Tem aquelas pessoas que têm sintomas mais leves, outras têm mais fortes. Eu não consegui sair da rede, eu não consegui me levantar, como também não, senti um discreto cansaço que eu achei que nem era Covid. Por ser uma doença respiratória também, fica difícil o diagnóstico diferencial, somente através de exames laboratoriais ou se tiver um caso confirmado e que teve contato direto ou indireto, que nós podemos direcionar a confirmação de Covid. Né? Como nós temos uma população muito grande, à medida que foi se conhecendo a doença, nós passamos também a melhorar a relação da assistência com a confirmação de casos. Então, hoje em dia, as próprias farmácias particulares já fazem os exames que já são oficializados para entrarem no sistema também. Desse diagnóstico diferencial das doenças respiratórias, o que começou a chamar a atenção foi o exantema. Aquelas pintinhas que aparecem vermelhas pelo corpo, como dengue apresenta no início do quadro, como sarampo também apresenta. Nós temos sarampo, nós temos dengue, chikungunya, zika vírus, e outras doenças características da infância que também apresentam o exantema. Sim. Então, os principais sintomas da Covid-19 foram todos direcionados para esse grupo de doenças exantemáticas. Então, a febre alta, exantema que aparece, a tosse, a coriza, alguns casos com conjuntivite também apresentaram. Então, se faz muito importante que o indivíduo que começa com um sintoma respiratório, principalmente, ou com mal-estar, ou exantema, procure uma unidade de saúde para verificar realmente qual é a doença que ele pode estar iniciando o processo para que tenha o tratamento adequado. Olha, eu não sabia das pintinhas, só sabia da dengue, né, chikungunya. Olha, isso é muito interessante, a gente conversar com pessoas que têm o conhecimento, a gente não ficar só preso à internet e não buscar nos locais, nos institutos, nas fundações que são responsáveis, que fazem toda uma pesquisa. Como a Michele comentou agora há pouco, eu também não sabia, a gente só sabe, como você falou, da dengue, chikungunya, zika, e eu, inclusive, já tive dengue, já tive zika, e realmente fiquei com as pintinhas vermelhas, e elas coçam bastante, por sinal, né? E nunca tinha ouvido falar sobre esse sintoma da Covid. Nunca tinha ouvido falar. Outra coisa também que eu não sabia, a questão da conjuntivite. A conjuntivite, né? A gente tem um período aqui na região amazônica que muita gente fica com conjuntivite, né? Sim. Não sei, talvez quem esteja nos assistindo, a gente tem escritórios em outras partes do Brasil, mas aqui na Amazônia a gente tem o que a gente chama de doenças sazonais, né? Olha, o período da dengue, menino, olha o período da malária, a hora da malária. E da conjuntivite eu não sabia também. Agora, de tudo que a senhora foi falando para a gente sobre os sintomas, nós vivemos uma realidade, estamos vivendo ainda da pandemia, que o Amazonas se diferenciou, infelizmente. Então, digo por mim, eu, no início da pandemia, estava no sul, então era todo mundo literalmente isolado, onde eu morava, e no meio da pandemia fui para o interior de São Paulo, eu me vacinei muito cedo, a primeira dose, porque São Paulo iniciou muito cedo, né? Sem fila, sem problema nenhum, era um município de interior, muito organizado, enfim. E depois vim para cá em setembro de 2021. E aí foi quando eu cheguei a começar a ouvir as histórias que a gente via nos telejornais, assim, mas nada, eu sempre falo, nada é você estar na realidade. Então, ouvir das pessoas as histórias aqui do que se viveu e o que ainda se vive na pandemia. Às vezes a gente comenta, né? Olha, não é isso,
você estando aqui, você ouvir de uma pessoa, você vê uma pessoa chorando, olha, eu não tive tempo de chorar, eu estava enterrando um, enterrando o outro. A pandemia, a Covid foi muito forte aqui no Amazonas. Assim. Nosso projeto tem atuação em Boa Vista também, mas lá eu percebo que os relatórios, as conversas, até com os profissionais de saúde que nós estamos trabalhando, a questão da saúde mental, a gente já teve um primeiro episódio falando sobre isso, é uma outra realidade do que a gente ouve nas unidades de saúde, né? A gente chegou a ouvir profissional que disse, eu não sabia mais o que fazer, eu não tinha mais condições de trabalhar, e era um chamado atrás do outro, a minha equipe inteira adoeceu, enfim, tudo que a gente viveu. Então, a minha pergunta é, aí a gente entrou na fase da vacina, primeira dose, todo mundo foi animado, segunda dose, da terceira em diante já foi de novo, como se a gente não tivesse que vacinar todo ano da influenza, todo ano. Então, ainda precisamos nos preocuparmos com a Covid? Sim. E precisamos tomar a vacina? Sim. Por quê? O vírus, ele sofre mutações. Ele vai se transformando para se adequar ao meio ambiente. Enquanto ele encontrar um suscetível, um hospedeiro, um ser humano que não tenha proteção contra a doença, ele vai continuar se multiplicando no meio ambiente. Então, é importante que as pessoas entendam da necessidade de tomar a vacina, de completar o esquema primário, que são 2 doses, e tomar as doses subsequentes de reforço. Por quê? As doses, o esquema primário, primeira e segunda dose, ele informa o organismo que tem um corpo estranho querendo penetrar no seu corpo e vai fazer ele ficar doente. Então, ele vai, o sistema imunológico, produzir células de defesa específicas. Completou o esquema de vacinação, é necessário estar lembrando essas células de defesa a necessidade de estarem sempre prontas para uma possível batalha. Que batalha é essa? É quando o vírus consegue penetrar no organismo daquele indivíduo e ele corre o risco de ficar doente. Se esse indivíduo ele é do alto grupo de risco, como ouviram falar tanto, comorbidades, aprenderam a falar comorbidades. Que ótimo. Então, são aquelas pessoas que têm uma maior fragilidade para adquirir a doença e essa doença ficar grave com o risco de ir a óbito. Então, são os grupos prioritários que nós trabalhamos sempre quando tem uma nova dose da vacina, como o caso da bivalente agora que está entrando no mercado. Então, é importante as pessoas perceberem essa sensibilidade do seu próprio corpo. À medida que o indivíduo ele não recebe a vacina, ele forma o bolsão de suscetíveis, que são aquelas pessoas com o risco de adquirir a doença e são aquelas pessoas também que fazem, que mantêm o vírus circulante. Entenderam? Então, é importante que se tome a vacina e que se tome as doses de reforço. À medida que o vírus ele permanece no meio, ele vai sofrendo essas alterações, essas mutações, e vai se tornando mais forte. Então, é importante que a cada dose de vacina, hoje nós estamos trabalhando com a bivalente, porque essa vacina ela vai proteger o organismo das novas formas, das novas mutações da Ômicron. Como nós já passamos pelas outras cepas, né? Que até aqui começou aqui no Amazonas, que nós falávamos que era Tucumã, né? A cepa Tucumã. Então, nós já estamos na terceira cepa, que é a Ômicron, e que ela vem com diversas mutações. E o que é importante também? O esquema primário de 2 doses, respeitar o intervalo das doses. Por quê? Você só vai estar imunizado quando você tiver com o esquema completo 10 a 15 dias depois, porque o organismo ele precisa de um tempo para elaborar esse processo de formação de novas células de defesa. Nós estamos num período de inverno aqui no estado do Amazonas, na região norte, onde favorece muito a transmissão da doença, porque é um ambiente fechado, onde há aglomerado de pessoas, né? No interior é muito comum as casas com um número grande de pessoas da mesma família, principalmente se são flutuantes. E aí o risco da disseminação é maior, porque hoje nós temos as lanchas a jato, né, que são mais rápidas, então a grande circulação intermunicipal favorece a circulação do vírus também.
Nós temos um grande número de pessoas aqui no estado que não iniciaram o esquema ou não completaram o esquema. E são pessoas com risco. Aproveitando o gancho da informação, as pessoas falam, mas eu tomei a vacina e adoeci. Então, tudo que eu vejo na internet é verdade. Entendendo que essa vacina ela foi elaborada para prevenir as formas graves da doença e óbitos. E é muito comum e muito fácil de falar da eficácia dela, porque está comprovado em números no mundo inteiro. Hoje em dia, eu tive 2 Covid, estou na minha 3ª Covid, estou na minha 4ª Covid. Sim, gente. Não, eu nem senti nada, eu só sabia que estava Covid porque eu levei a minha esposa e fiz o teste e deu positivo. Isso é resultado da vacinação, né? A eficácia da vacinação é muito importante. Então, enquanto as pessoas não se conscientizarem e entenderem que é importante receber as doses de vacina, é um direito seu não querer, mas proteja seus filhos e familiares, nós vamos conseguir vencer essa batalha, porque nós ainda estamos em guerra. Sim. O nosso projeto tem atuação em Boa Vista, né? E aí, no início de fevereiro, nós fizemos uma jornada de saúde, numa ocupação espontânea lá, e em parceria com a Secretaria Municipal, a gente realizou vacinação. E o nosso diretor nacional, o padre, estava lá conosco, e ele se assustou, porque como ele não é aqui da região amazônica, embora conheça muito bem, ele se assustou porque nós vacinamos cerca de 40 pessoas, e 3 pessoas só foram a segunda dose, todas as outras foram a primeira dose da vacina. Então, mesmo que eu sei que talvez para muitas realidades seja, eu já estou indo para a terceira, para a quarta, ainda tem muita gente, principalmente, né, a questão do nosso público, que são migrantes e refugiados, que não tomaram a primeira dose mesmo, que ou porque não tinha informação, ou porque não sabe onde ter esse acesso a essa informação, onde buscar a vacina, né? A questão da saúde na Venezuela, que é o maior público que a gente tem hoje aqui na região amazônica, né? É diferente do Brasil. Então, ter essas informações de que é importante, eu acho que esse canal de informação, de acessibilidade, faz parte do nosso serviço, né, como organização de terceiro setor, mas eu também vejo que é a informação chegar de modo acessível à pessoa, com que ela entenda, com que seja, né, a depender do idioma, com que ela possa entender e tudo mais. Então, eu lembro que nesse dia da jornada, o que me chamou a atenção foi o que o padre falou. Às vezes eu ainda me questionava, será que ainda precisamos de um projeto sobre a Covid, a essa altura, depois de tanto tempo? E hoje eu tive certeza que sim, porque ainda tem muitas pessoas que não tomaram a primeira dose, né, que não iniciaram e que aí estão suscetíveis, enfim, de tudo que a gente tem vivenciado nesses últimos anos. É interessante o que a Michelle tá comentando, e a gente, ao mesmo tempo, quando vai fazer as ações também. Como assim não tomou? Então, a gente respira fundo, e o nosso papel não é criticar, não é questionar, é passar informação. E, a partir dessa informação, a pessoa decidir se vai tomar ou não. A gente sempre deixa muito claro como funciona. Lógico, numa linguagem que a gente entenda, não é tão técnica como a sua, mas assim, a gente tenta deixar o mais claro possível para ele entender como funciona uma vacina no nosso corpo, qual é o objetivo da vacina. Sempre faz uma retrospectiva quando começaram as vacinas, como estava aqui antes, desde quando foi criada a primeira vacina, a gente sempre tenta deixar isso claro, entende a realidade deles também, mas depois a gente sai se questionando, como assim? E a gente fala também da importância sobre o vacinar, porque aquele momento eu posso não ter me vacinado, mas tem alguém da minha família que é frágil, que pode ser muito mais suscetível que eu, se ele pegar, então tem grande chance de falecer. E aí, como é que fica? Onde é que fica a minha responsabilidade? E o que a gente sempre comenta, e comentamos também no outro encontro, é sobre o que a Covid, o que essa pandemia fez a gente pensar e lembrar também, que a gente vive em sociedade. Então, é algo que aconteceu tão longe, mas conseguiu chegar aqui. Então, não é, eu estou aqui trancado na minha casa, não vou pegar. Tá, tudo bem, eu posso não pegar, mas algum familiar meu pode pegar a Covid. E aí, se ele falecer, será que não vai ser importante para mim? Então, quando a gente começou
o mínimo, né? Ter um pouco de consciência do nosso comportamento, pode afetar o comportamento do outro, a saúde do outro, deu uma amenizada. Só que parece que a gente já está esquecendo tudo que a gente passou e a gente não está mais se preocupando tanto assim com o outro e nem com a gente. Então, eu penso que é muito interessante você vir aqui falar sobre todos esses detalhes de forma bem clara para a gente atingir o público maior. E a gente aqui nessa conversa, a gente acabou de aprender. Das pintinhas vermelhas nós não sabíamos e a gente já vai ser uma multiplicadora também. A gente já vai levar para o escritório. Olha, você sabia? Então, a nossa colega, psicóloga que geralmente faz as atividades, quando ela fala sobre a Covid, a gente vai dizer, olha, coloca também esse aspecto agora, porque esse sintoma, porque precisa ser trabalhado. De repente, não é uma dengue, não é uma chikungunya, é Covid. Então, como eles vivem, geralmente, são várias pessoas num ambiente pequeno, que eles não... É um familiar que veio antes e conseguiu um local, agora conseguiu um emprego. Então, traz 10, 15 pessoas num cubículo. A gente entende que eles estão tentando se recuperar, estão tentando ter uma vida mais digna, né? O que eles não estavam tendo na Venezuela. Então, são aquelas pessoas todas juntas. Então, um pode estar com Covid e contaminando os outros sem saber. Então, esse ponto, assim, eu achei muito interessante sobre as pintinhas vermelhas, que tem um nome científico, claro, mas eu não decorei. Eu vou lembrar das pintinhas vermelhas, que eu acho que a gente consegue atingir de forma mais rápida a nossa população, o nosso público-alvo. É perfeito quando se fala um familiar pode estar doente. Nós tivemos várias fases da Covid em relação ao comportamento da população. E nas redes sociais e mídias, você consegue acompanhar o número de casos diários, né, ou semanal ou quinzenal, e a população ela tem acompanhado. Então, quando começa o aumento do número de casos, né, início do ano, festas de fim de ano, passagem Natal ou Ano Novo, a população já sabia, os técnicos já estavam se organizando com antecedência, que ia aumentar o número de casos confirmados. Por quê? Esses deslocamentos, né, de pessoas entre municípios, estados, na realidade, a globalização ela está aí para isso. E a população, quando começou a observar o aumento de número de casos, estava chegando o carnaval. E aí o povo foi no ritmo, né? Na festa, muita alegria, 2 anos, né? Praticamente o mundo parou. E aí veio um aumento do número de casos esperados. E, simultaneamente, aumentou o número de atendimento nas salas de vacinação do Estado. Começou a aumentar o número de casos, começou a aumentar o número de internação, os meios de comunicação, né? Reforçando a importância da vacinação, o número de casos, aí a demanda na sala de vacina começou a aumentar. E já se observava as pessoas na rua com máscara, no mercado de máscara, no ônibus coletivo, transporte coletivo de máscara. Então, as pessoas, é um grupo ainda pequeno, mas serve de exemplo para outras pessoas, né? Então, eu vou no mercado, por exemplo, não, no mercado é um ambiente, para mim, já é um ambiente fechado, eu coloco máscara. Parece que eu sou uma tenda, no meio do mercado com um carrinho de compras. E eu paro, mantenho a distância de no mínimo 1 metro, as pessoas chegam próximo, olham para trás, dão um passo para frente, dão um passo para o lado, para elas entenderem que ainda estamos com uma pandemia, com uma das doenças respiratórias, né? Porque nós estamos na sazonalidade das doenças respiratórias no Estado, e que é necessário ainda se manter a distância. Isso é muito importante. E nessas fases de pandemia, nós tivemos muitos casos que a contaminação foi intrafamiliar, né? Então, só aquela pessoa que estava trabalhando, só aquela pessoa que saía para fazer as compras necessárias, ou que as aulas voltaram, as pessoas ficaram mais à vontade, aí confirmou um caso na família, aí com certeza as outras pessoas também, mas quem foi? Foi fulano, foi ciclano, foi a minha sobrinha que veio de outro município passar um período, fazer exames médicos ou consulta, e acabou o vírus se fortalecendo naquela família que, por algum motivo, não estavam com o esquema completo, aqueles que adoeceram, ou então não tomaram dose de reforço, ou também nós tivemos, dentro da mesma família,
que realizaram as ações, as medidas de prevenção com isolamento, com o uso de máscara, melhoraram a limpeza, a higiene individual da família e não adoeceram. Somente aquele familiar que ficou doente e, graças a Deus, a grande maioria estabeleceu a saúde. Isso prova que não só a vacinação, mas como as medidas de prevenção são tão eficazes, simples e eficazes. A gente já está indo aqui para o encerramento desse episódio. É o segundo. Eu ia falar isso. Mas eu ainda preciso fazer uma que eu acho que é muito importante. Pode fazer, Samantha. Relacionado ao que você comentou, eu achei muito interessante sobre o carnaval, que vocês já estavam esperando, que os profissionais já entendem e já vão se preparando, né, de alguma forma. Vocês estão se preparando também para Parintins, para o festival? Que a gente sabe que vai ter esse encontro, que a gente vai comemorar, que as pessoas nas filas, nas galeras, não vão usar máscara, não tem como usar, então vai estar todo mundo junto, todo mundo se abraçando, todo mundo curtindo. Vocês já estão se preparando? Vocês já têm em mente alguma campanha, alguma coisa nesse sentido? Sim. Não só para Parintins, mas todos os municípios que têm eventos de massa, seja religioso, aniversário da cidade ou grande show, sempre se faz um trabalho com antecedência de educação em saúde, então começa a reforçar nas rádios locais e nas redes sociais do município a importância da vacinação, né? Os agentes comunitários de saúde nas visitas domiciliares já falam da vacina. Nós sempre temos uma equipe de vacinação em todas as áreas de grandes eventos, inclusive no Carnaval. Nós tivemos, dependendo do evento, tinha uma equipe lá, então a pessoa poderia se vacinar e participar da brincadeira do mesmo jeito. E nós temos já todo organizado uma equipe não só para vacinação em Parintins, que o município já vem intensificando as ações, como também de testagem para a Covid-19. Que foi feito no ano passado também, né? Apesar de ter sido fora de época, mas nós fizemos esse trabalho também. Eu não sou daqui, né? E ano passado eu lembro que uma coisa que me marcou foi que Manaus ficou vazio durante o período do boi. Eu acredito que por conta dos 2 últimos anos não ter tido festa. E aí, esse final de semana já começaram as celebrações, né? Eu vi alguma coisa na rede social e eu até comentei. Gente, a cidade fica vazia. Eu achei muito bonito a questão de organização, né? E aí, claro, a gente brincar, se divertir, é uma questão cultural muito forte, mas com consciência, prevenção, vacina, medidas, né, entre outras situações que a gente sabe que tem nesses grandes eventos. A gente já está finalizando essa conversa. Queremos muito agradecer a sua participação, disponibilidade. Foi um papo muito leve, muito tranquilo, de grandes aprendizados. Eu, pelo menos, aprendi bastante coisa, vou passar para a família, né? A gente vai passar essa informação das atividades que a gente desenvolve dentro do projeto. E aí a gente brinca e sempre pergunta para quem está participando conosco, convidado, a pergunta é: o que a pandemia ensinou? Qual foi o maior ensinamento da pandemia? O maior ensinamento foi, não para mim, para a humanidade. As pessoas estavam muito robotizadas e voltaram a ter um olhar mais humano, né? Se tornaram mais sensíveis consigo, com a sua família, com o próximo. E eu acho que isso é muito importante, né? A gente já, como eu falo às vezes brincando, ainda há esperança na humanidade. E a Covid, ela deu uma sacudida mesmo no mundo inteiro em relação a qual é a minha missão, qual é o meu papel quanto pessoa, quanto ser humano, principalmente para os profissionais de saúde, né? Então, esse é o aprendizado que eu vejo hoje. Valorizar a vida, valorizar a saúde. Isso é muito importante, amar o próximo. A gente agradece a sua presença. Vamos insistir para ter um próximo encontro, sim. Vamos continuar na persistência e que esse ensinamento realmente se perdure, né? A gente percebe que, infelizmente, alguns estão sofrendo de amnésia, mas que a gente sempre consiga relembrar que a gente vive em sociedade e a gente precisa, sim, um do outro. E a pandemia realmente trouxe isso.
Então, muito obrigada. A gente agradece muito a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De passar as informações e reforçar a importância da vacinação contra a Covid-19. Não vou falar só da Covid-19, contra todas as outras doenças imunopreveníveis. Todas as nossas unidades de saúde estão com as salas de vacinas abertas para atender 100% da vacinação da população. A vacina hoje ela vai desde ao nascer até 100 anos ou mais. Nós temos vacina para todos os grupos etários, independente de raça, cor e etnia. Estamos à disposição. Qual o horário que as UBSs atendem para a vacinação? As UBSs atendem de 8 às 17. Então, a gente quer agradecer você que esteve conosco aqui, né, assistindo, ouvindo, aprendendo. Nós temos as nossas redes sociais. Esse é o primeiro episódio que nós estamos gravando sobre a Covid. A gente vai conversar em outros episódios. Vamos conversar sobre saúde mental, sobre vacinação infantil. E a gente já quer te convidar para nos seguir nas redes sociais. SJMR Brasil, Instagram, Facebook, LinkedIn. FVS também tem suas redes sociais, inclusive eu todo dia dou o F5 lá nas informações para a gente saber, acompanhar. A gente quer agradecer a participação de vocês, convidar vocês para ficar conosco. Nós temos um presente, um brinde para a senhora para entregar. Queria só chamar a produção, um brinde aqui do nosso projeto, a Samanta pode entregar. São alguns mimos. Obrigada, obrigada. E é isso, então se inscreve no nosso canal, no YouTube, esse videocast está completo no YouTube com os outros, SJMR Brasil. Deixa seu like, já ativa aí o sininho para, né, quando chegar o próximo você já receber, e a gente agradece, muito obrigada. A senhora quer dar seus contatos, deixar aqui para gente, para quem está nos assistindo seguir? Será um prazer que todos sigam as nossas redes sociais também, Instagram e Facebook, fvs.rcp. Todas as informações em relação à Covid, à saúde, notas técnicas, boletins informativos, dicas de saúde, é só entrarem nas nossas redes sociais.